A Segunda Guerra acabou. 50 milhões de mortos, cidades destruídas, um planeta exausto. O mundo queria descanso, mas dois países já estavam planejando o próximo capítulo, sem declarar guerra, sem assinar nada, simplesmente começando. De um lado, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, a única nação com bomba atômica. Do outro, a União Soviética, 1/3 do planeta sob sua influência, um exército de 11 milhões de soldados e uma ambição enorme de expandir ainda mais. Esses dois países tinham lutado juntos contra Hitler, mas não confiavam um no outro nem um segundo. E agora, com a Europa destruída, o vácuo de poder era imenso. Quem ia preenchê-lo? A resposta dividiu o mundo ao meio. Em 1947, os Estados Unidos lançaram a Doutrina Truman. Vamos conter o avanço do socialismo onde ele aparecer. Em resposta, a União Soviética fechou seu bloco. Europa Oriental, China, Coreia do Norte, todos na órbita soviética. E aí começou o que chamaram de Guerra Fria. Fria porque as duas potências nunca se enfrentaram diretamente, mas quente em todo lugar que você olhasse. Coreia, 1950. Os SA entram em guerra para barrar o comunismo. 3 anos de conflito. 3 milhões de mortos. Vietnã, 1965. De novo os americanos. De novo para conter o socialismo. Resultado? 2 milhões de civis mortos, 58 mil soldados americanos e uma derrota humilhante em 1975. Afeganistão, 1979. Dessa vez, a URSS invade. Fica 10 anos preso num conflito sem saída. 1 milhão de afegãos mortos. Isso sem contar Angola, Moçambique, Nicarágua, Chile. Guerras financiadas e orquestradas pelos dois lados, sempre em outros países, sempre com outras pessoas morrendo. Mas teve um momento em que o conflito quase veio de vez. Outubro de 1962. Cuba. Aviões de reconhecimento americanos fotografam rampas de lançamento de mísseis soviéticos a 150 quilômetros da Flórida. Mísseis capazes de atingir Nova York em 13 minutos. Kennedy dá um ultimato. Khrushchev não recua. Por 13 dias, o mundo ficou à beira do fim. Hoje se sabe que havia 162 ogivas nucleares já em Cuba e que um submarino soviético sem comunicação com Moscou quase lançou um torpedo nuclear. O oficial que impediu se chamava Vassily Arkhipov. Um homem, uma decisão, e o mundo continuou existindo. Esse episódio criou algo curioso. Os dois lados perceberam que atacar significava morrer junto, então desenvolveram uma estratégia chamada destruição mútua garantida. No auge da Guerra Fria, existiam mais de 60 mil ogivas nucleares no mundo, poder suficiente para destruir a Terra várias vezes. E era justamente esse excesso que garantia que ninguém usasse nada. O medo virou a própria estratégia. Isso não era paz, era uma gangorra de terror permanente. Sem se enfrentar diretamente, os dois lados competiram em tudo. Em 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik, o primeiro satélite da história. Os americanos criaram a NASA no ano seguinte. Em 1961, os soviéticos mandaram o primeiro humano ao espaço. Em 1969, os americanos pisaram na Lua. Cada conquista era uma mensagem. Somos mais avançados, somos mais poderosos. Cuidado! Enquanto isso, os dois lados espionavam sem parar. A CIA derrubou governos no Irã, na Guatemala, no Chile. A KGB infiltrou serviços secretos ocidentais por décadas. O mundo era um tabuleiro, e cada país uma peça. No final dos anos 80, a União Soviética começava a desmoronar. O custo da corrida armamentista consumia 25% de toda a economia do país. A guerra no Afeganistão custou 50 bilhões de dólares e não levou a nada. Gorbachev tentou reformar o sistema, mas o sistema não aguentou a reforma. Em 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. Em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir. 15 repúblicas independentes, 300 milhões de pessoas, um império desfeito. O Ocidente comemorou. Um filósofo americano chegou a escrever que havia chegado o fim da história. Mas a história não acabou. Hoje, a Rússia invade a Ucrânia e os SA mandam armas sem entrar diretamente no conflito. Sua familiar? A China e os SA travam uma guerra tecnológica por semicondutores, os chips que movem o mundo moderno. Sua familiar?
Desinformação é usada como arma em eleições em dezenas de países. Algoritmos amplificam narrativas para desestabilizar sociedades inteiras. Sua familiar? A lógica da Guerra Fria não desapareceu, ela só ficou mais sofisticada, menos visível, mais difícil de nomear. Em 1991, o mundo achou que tinha escapado de algo, mas o que aconteceu foi diferente. O conflito que moldou o século XX simplesmente aprendeu a operar no século XXI, sem blocos claros, sem linha de frente, mas com a mesma disputa por influência, recursos e narrativa. Entender a Guerra Fria não é só estudar história, é aprender a ler o mundo que você vive hoje, porque o jogo não parou, você só perdeu o manual.